Ok, boa noite. Daqui a mais 5 minutinhos estamos começando o nosso encontro desta noite sobre o Evangelho de São Mateus. Se você ainda não conseguiu se organizar, vá lá, pegue sua Bíblia, traga seu caderninho, sua caneta, para que a gente possa iniciar dentro de mais 5 minutos o nosso encontro. Dá tempo, chama a família, chama seu marido, chama seus filhos, chama sua esposa, para que possa estar juntos nesse instante, partilhando um pouco mais sobre o Evangelho de São Mateus. Dentro de mais alguns instantes estamos começando o nosso trabalho dessa noite. Muito bem, irmãos, mais uma vez boa noite. É com muita alegria que hoje vamos começar ou dar continuidade ao nosso curso do Evangelho de São Mateus. Começamos na quarta-feira passada, você teve o prazer de poder assistir conosco, mesmo que não conseguiu assistir ao vivo, talvez tenha conseguido posteriormente no YouTube. A mesma coisa acontece hoje, nós estamos fazendo esse ao vivo através do Facebook, da paróquia de São Pedro e São Paulo, mas amanhã também colocaremos no YouTube, para que por algum motivo, se você perder algum momento, você pode assistir em outro momento que seja mais conveniente para você. É com muita alegria que nós acolhemos você e nos pedimos licença para entrar à sua casa. Quero agradecer a você para que você possa permitir eu chegar e entrar na sua casa, na sua família, para poder partilhar um pouco dessa palavra de Deus, segundo o Evangelho de São Mateus. Para começar essa noite, vamos invocar a Santíssima Trindade e pedir também que o Espírito Santo de Deus possa conduzir esse nosso encontro nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-vos, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito,
e que gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Semana passada nós começamos a falar sobre o Evangelho de São Mateus e lembramos que esse nosso estudo não se limitava apenas a uma homilética do texto do Evangelho de Mateus, mas ele partia de um pouco antes da formação do Evangelho de Mateus, desde a sua origem, desde quando se começou a pensar que era necessário manter a chama da nossa fé através do Evangelho, do anúncio da Boa Nova. E nós vimos durante nossa aula passada, nosso encontro passado, nós vimos o significado da palavra Evangelho, que foi dado um novo significado para ela a partir do evento Jesus, não é? Nós já tínhamos visto anteriormente que o Evangelho era utilizado para dar boa nova sobre o imperador e com a vinda de Jesus passa a ganhar agora um novo significado. O maior de todos os homens, a maior autoridade no céu e na terra, Jesus. Então todo aquele que falasse sobre esta maior autoridade de todos os tempos, durante toda a eternidade, e será até a eternidade, chama-se Jesus. A esta notícia sobre o Senhor se deu o nome de Evangelho. Nós vimos isso, nós vimos também que não foi assim de uma hora para outra que o Evangelho foi constituído, mas começamos a perceber que houve um trajeto de tempo entre o fato da presença de Jesus no nosso meio e o final da escrita do Evangelho. O Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Nós vimos que houve um espaço de tempo, tivemos a oportunidade de perceber isso e conversarmos semana passada, que houve um espaço bastante razoável entre os fatos e a escrita propriamente dita. E neste intervalo de tempo entre o fato de Jesus estar no nosso meio até a escrita propriamente dito, houve uma transmissão também oral entre as pessoas das comunidades, partindo dos apóstolos e depois da geração pós-apostólica. Diante dessa breve revisão, nós adentramos um pouco mais também em algumas características do Evangelho de São Mateus. Hoje, continuamos também nesta mesma linha, claro que fazendo uma ponte com os textos do Evangelho de São Mateus. Não sei se vocês vão lembrar, eu pedi como tarefa de casa que vocês fizessem uma comparação entre o texto da infância de Jesus, do nascimento de Jesus, que se encontrava em Mateus, capítulo 2, Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, com o texto da infância de Jesus de Lucas, do Evangelho de São Lucas, que está no Lucas capítulo 3, versículo de 21 em diante. Ora, e aí eu perguntei, qual seria a semelhança que estavam entre esses dois textos? Eu pedi para que você tentasse descobrir alguma semelhança e alguma diferença entre um texto e outro. Vamos à resposta, não é? Para esse primeiro momento. Quando nós vamos ler o Evangelho, vamos começar por Lucas. Quando nós vamos ler o Evangelho de São Lucas, nós percebemos que o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 3, versículo 23, vai iniciar assim. Ele era, segundo pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi,
filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Elsi, filho de Neugai, e aí vai destrinchando uma quantidade de nomes de uma geração para outra. Já lá no versículo 36, ele vai dizer filho de Cainá, filho de Arafat, filho de Sem, filho de Noé, aquele que estava no dilúvio. Filho de Lemeque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Johed, filho de Malael, filho de Cainá, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão. E terminando como filho de Deus. Primeira característica que você guardasse logo aí, nesse primeiro momento. Lucas começa o nascimento de Jesus falando de José, o pai adotivo de nosso Senhor, e vai até Adão, a origem de todo o homem, indo inclusive Adão, filho de Deus, a origem de tudo. Muito bem, primeira característica. Se nós formos para o Evangelho de São Mateus, nós vamos começar assim. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele começa no versículo 2. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz de Raabe, Boz gerou Obed de Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E ele para. Depois ele continua. Davi gerou Salomão, da mulher Urias. Salomão gerou Roboão e prossegue, e vai dizendo lá no versículo 11, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Mais uma vez ele para. E em seguida ele diz, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Babel, e aí vai continuar, e vai chegar lá no 16, que diz, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Ora, diante dessas duas colocações, desses mesmos dois textos, da natividade do Senhor, da geração, da árvore genealógica do Senhor, nós podemos constatar uma coisa muito importante. Lembra que nós falamos que todo o Evangelho, todo o autor do Evangelho, ele tem um grupo. É alguém que escreve para alguém. Em outras palavras, o autor que escreve para uma comunidade X. Como nós podemos ver, nós temos uma árvore genealógica de Jesus, sob dois pontos de vista. Um do ponto de vista do evangelista Lucas e o outro do ponto de vista do evangelista Mateus. Ora, no evangelho de Mateus, nós percebemos que ele começa logo dizendo da seguinte maneira, Jesus, não é? Jesus, ele é o herdeiro, ele é filho de Davi e filho de Abraão. E aí ele começa fazendo a genealogia. Abraão gerou tal, e saiu dali para frente. Ora, irmãos, por que isto é importante? Porque para o Evangelho de Mateus, ele tinha um objetivo específico. Ele tentava alcançar a comunidade que era judaica. Fazendo um paralelo com Lucas, Lucas não começa por Abraão. Lucas começa com o próprio Adão, o primeiro homem. Não é?
Ou seja, Adão muito antes de Abraão. Mas, então por que Mateus queria dar ênfase a Abraão? Porque para o judeu, filhos de Abraão, Abraão é aquele que é o pai da fé, é aquele que iniciou a história de Israel. Por isso que ele fala filho de Abraão, filho de Davi, que foi o grande rei de Israel. Ora, Mateus tinha um objetivo claro para poder entender de para, lembra que eu falei, de o evangelista Mateus, no objetivo de atingir o povo hebreu, o povo judaico, o judeu, ele tinha que lembrar fatos que sejam importantes para o judeu. Porque o judeu sempre foi muito arraigado à lei. Ele sempre foi muito apegado à lei, pegado às suas tradições. Então era extremamente importante que eu pudesse fazer ver aos judeus que Jesus tinha a origem do povo judaico. Esta é a grande diferença. Depois você pode analisar com mais calma estes textos. Se a gente ainda percebe no texto de Mateus, ele para por 2 vezes. Ou seja, ele transmite em 3 blocos. O primeiro bloco, que vai de Abraão até Davi. 14 gerações. Depois ele vai de Davi até o pós-exílio. Também 14 gerações. E depois ele vai do pós-exílio até José, onde vai ser o pai de Jesus, como ele faz questão de dizer, não é? Que foi o pai de Jesus. Ora, irmãos, essa parada também é estratégica. Daqui a pouco a gente vai explicar isso para você. Mas só para você ter em mente, 14 gerações significa que ele vai usar o número como algo muito importante, porque o número também tem uma relação extremamente importante para Israel. Certo? E nós vamos ver que no Evangelho de Mateus também, durante a sua escrita, há essa característica, mas vai ficar para um outro momento. Muito bem, então voltemos agora, diante dessa curiosidade, nós vamos agora voltar para onde nós ficamos no nosso Evangelho de Mateus. Muito bem, ficamos aqui no ano entre 30 e 65 depois de Cristo. Jesus Cristo morre em torno do ano 30, não é? Mais ou menos, porque há uma diferença entre o calendário, ok? É importante dizer que Jesus morreu aos 33 anos, então morreu no ano 33, mas na realidade os estudos mostram que Jesus morreu um pouco mais antes do que isso, porque ele nasceu mais ou menos no ano 4 e não no ano 0. Mas, enfim, no ano 30, entre 30 e 65 depois de Cristo, o que acontece com as comunidades? Com o cristianismo que estava surgindo, com aquelas comunidades do caminho. Nascem as comunidades no ambiente palestino, ou seja, no ambiente lá de Israel. A língua era o aramaico para os antigos judeus e no meio grego para os antigos pagãos. Ou seja, aqui já começa a dizer que já havia uma mistura entre os povos. Havia comunidades em que era juntado o povo que era grego juntamente com o povo que era judeu. E dependendo de qual comunidade vai acontecer, o Evangelho é escrito numa determinada língua. Não apenas de Mateus, tá? Temos a Mateus, Marcos e Lucas, mas só para que você possa entender. Então aparece a atividade da igreja, a pregação missionária, catequese e a liturgia, e o culto começa a ganhar fisionomia. Se nós formos lá para Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que falam das primeiras comunidades, que diz
que eles se reuniam para a oração, para a partilha, a fração do pão e as orações. Ali começava a tomar conta, forma, também o que ia ser o futuro culto da comunidade cristã. A vida comunitária ela se torna forte. Os cristãos que eram perseguidos pelos romanos, também, vamos perceber, perseguidos pelos judeus, começam a se tornar forte. Apesar de ser minoria, mas vai ganhando um vulto muito grande e eles se tornam fortes não por causa da quantidade, mas pela proximidade de uns para os outros, do sustentáculo, de ser sustentáculos uns dos outros. E aí começam a surgir os primeiros relatos independentes de Jesus. Antes de chegar a se falar do Evangelho propriamente dito, claro que as comunidades, as pessoas começavam a falar desse tal Jesus que passou fazendo bem. Eles começaram a partilhar o que aquele homem, aquele profeta diferente, tinha trazido em meio daquela comunidade. Então vários eventos começam a aparecer. E a primeira questão que se falavam sobre os relatos independentes de Jesus eram sobre os milagres, as parábolas, as polêmicas e as palavras de Jesus. Começam a surgir várias coisas. Uns davam mais importância a falar sobre a paixão, outros falavam sobre os milagres, sobre a maneira que ele combatia os fariseus. Enfim, havia, dependendo do local que fosse, havia um relato. Mas sempre, lembre-se, a princípio que se começou a falar, o querigma que começaram a falar foi sobre a paixão de Cristo. E por mais que você ache que o Evangelho de Mateus é o primeiro escrito do Novo Testamento, você está enganado, apesar de ser o primeiro livro. O primeiro escrito do Novo Testamento foi escrito por São Paulo numa carta aos Tessalonicenses, que foi escrito mais ou menos no ano 51 depois de Cristo. Lá, São Paulo escreve a Tessalônica, onde estava havendo uma igreja fundada por ele. Muito bem, então entre os anos 65 e 80, aí sim, começam a nascer os evangelhos. Os evangelhos que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem, como eu tinha dito para vocês, cada evangelho, ele sempre escreve de alguém, ou seja, de um evangelista, para uma comunidade, segundo as suas próprias necessidades. Já expliquei isso na aula passada, por isso das diferenças e semelhanças nos evangelhos, porque dependia para quem eu estava escrevendo e qual era o interesse do evangelista, o que é que ele queria alcançar em cada comunidade. E aí ele coloca que Marcos escreve de Roma para os oriundos do paganismo e perseguidos. Mateus escreve para as comunidades sírio-palestinenses em conflito com o judaísmo, mas escreve para judeus. Judeus que eram da diáspora, judeus que tinham se espalhado diante da perseguição de Roma, não é? Muitos dos judeus, e depois do pós-exílio, muitos judeus tinham se espalhado pela região circunvizinha. Então Mateus vai falar para esses judeus, não é? Para essa comunidade constituída de judeus, porém também de judeus que não viviam propriamente dito em Jerusalém, mas estavam na Síria, por exemplo. Daí porque nós já vimos naquele exemplo, e agora você começa a entender porque Mateus, na genealogia, fala diferente de Lucas, porque ele escreve justamente para judeus. Olha Lucas. Lucas escreve duas obras, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que são endereçadas a uma comunidade de periferia com forte contraste social, e eram escritos para aqueles que eram de origem grega. Mas isso é para um outro curso, porque nós fazemos parte, isso faz parte de um grande curso chamado Curso dos Evangelhos Sinóticos,
onde nós fazemos comparações, inclusive, entre os evangelhos. É muito mais como uma informação, para que você possa aprender, ter mais gosto de aprofundar nesse evangelho. Muito bem, então entramos no evangelho de Mateus, no reino de Deus e sua justiça. Algumas características muito fortes que nós vamos ver no evangelho de São Mateus. Ora, o desejo do meu coração é que quando você pegue o evangelho de São Mateus e for lendo durante o percurso todo dos capítulos de Mateus, você consiga enxergar algumas características que nós vamos falar a partir de agora. Algumas já foram dadas, algumas pinceladas, mas a partir de agora você vai começar a adentrar um pouco mais e entender como é feito esse evangelho de São Mateus. Primeiro, é um evangelho extremamente eclesiológico. Essa palavra eclesiológico vem de eclésia, igreja. Significa dizer, Mateus escreve, o evangelho de São Mateus, ele vai escrever e centrando o seu evangelho para uma comunidade nova, que é a comunidade igreja. Por isso você vai conseguir enxergar alguns textos que a palavra igreja, ela vai estar bem explícita no evangelho de Mateus. Porque ele tem a função de ser um evangelho extremamente eclesiológico. Ele preocupa-se com a justiça. Justiça, quando se fala na Bíblia, o significado, ele busca a vontade divina e não a vontade do homem. Por isso, que quando desde as bem-aventuranças, Jesus vai colocar bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, está lá no Mateus 5, nós vamos perceber que ele está querendo dizer bem-aventurados, felizes somos nós, que queremos buscar a vontade de Deus na minha vida e na vida da comunidade. Justiça tem esse significado, a vontade divina de Deus a respeito do homem. E aí ele traz um outro tema, chamado tema do reino de Deus, onde você vai encontrar várias características desse reino. Se nós lembrarmos no início logo do ministério de Jesus, vou lembrar aqui para vocês, olha, Mateus capítulo 4, versículo 17. Pegue aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 17. Se você não tiver com a Bíblia à mão, anote, depois você vai olhar esse texto. Ele vai dizer o seguinte: Jesus tinha saído das tentações no deserto e vai iniciar a sua missão. Tanto é que o título dessa perícope chama-se Pregação Inicial de Jesus na Galileia. E no versículo 17 ele vai dizer assim, Mateus 4, 17. A partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-nos, pois o reino dos céus está próximo. Convertei-nos, porque o reino dos céus está próximo. Olha aqui, tema reino de Deus. Logo no começo do ministério de Jesus, Mateus vai destacar que ele, como a boa nova, ele como carteiro, como a gente viu naquele texto logo no começo, na primeira aula, ele vem anunciar este reino, que terá várias características. Nós vamos ver posteriormente. Este evangelho de Mateus também é muito estudado pela igreja. Já falei por quê? Porque ele é um evangelho extremamente eclesiológico, centrado na igreja. Olha um detalhe interessantíssimo, gente. Quando a gente olha para cá, cita inúmeros textos do Primeiro Testamento. Primeiro Testamento é Antigo Testamento. Você já sabe me responder por quê? Tenho certeza que sim. Nós já falamos quando dissemos aquela característica da diferença entre o Evangelho que fala do nascimento de Jesus, segundo Lucas, e segundo Mateus.
A resposta está exatamente porque ele escreve para judeus. E os judeus sempre foi muito pegado à lei, ao primeiro testamento, a lei e os profetas, a Torá e os profetas. Por isso que ele tem inúmeras citações do primeiro testamento, do Antigo Testamento. O objetivo era fazer com que eu possa enxergar em Jesus a promessa do libertador, do Messias, que já estava sendo predito desde os primeiros testamentos, do Antigo Testamento, para cada um de nós. E aí ele abre, quando nós vamos ver em Mateus, capítulo 1, 18 a 23, ele vai falar com a palavra Emanuel, que significa Deus conosco. Não é? Já trazendo, olha, Deus está no meio de nós. Em outras palavras, o Senhor já veio com o seu reino para poder restaurar Israel. E aqui para que a gente possa perceber que Mateus, o evangelista Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, vai utilizar 3 fontes. O que são fontes? Fontes são escritos que inspiraram aquele autor a fazer o Evangelho. E veja que coisa interessante. Nós vamos encontrar de imediato Marcos. Como assim, diácono? Não entendi. Marcos não é o segundo Evangelho? É verdade. Marcos é o segundo Evangelho. Porém, foi escrito primeiro do que Mateus. Esse é um detalhe interessante. Marcos é o menor dos 4 evangelhos, mas foi escrito primeiro do que os outros. E primeiro do que São Mateus. Então, os estudos mostram que Marcos serviu como fonte inspiradora para Mateus. Volto a lembrar, o evangelista escreve de para. Ele escreve dele para uma comunidade. Marcos coloca uma visão segundo a comunidade que ele quer escrever, que nós vamos partilhar agora. E Mateus escreve pensando na comunidade judaica. Mas ele se inspira em Marcos. Depois nós vemos que existe uma fonte chamada fonte Q, ou fonte Kelly, que é uma fonte que está comum também em Marcos, que está comum em Lucas e em Mateus. É uma fonte também que serviu para o escrito de Mateus. E a terceira fonte, que é o próprio Mateus, com 23%. 23% é a própria fonte do evangelista Mateus. Ele não recorreu às outras duas, mas parte do evangelho foi tirada do próprio Mateus. Usa narrativas e discursos, que é o que nós vamos começar a entender agora. Muito bem, vamos fazer logo um exemplo? Lembra do termo do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, recordando 5, 6 e 7. Vamos começar com Mateus 1. Nós não vamos fazer aqui uma análise profunda de todo o texto, mas só para você entender que fala sobre narrativas e discursos. O Sermão da Montanha, ele começa assim: vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos. E aí vai, continua. Felizes os misericordiosos, os que promovem a paz. Felizes os perseguidos por causa da justiça. E aí ele termina essa primeira parte no versículo 12. Mas ele continua. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o seu sabor, com que se salgará?
não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Vou passar para outro momento. Lá no versículo 17, Mateus 5, 17. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim. Em verdade vos digo, antes que o céu... Não vim para abolir, mas para cumprir. Eu vos digo, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vou para o 21, já outra parte do texto. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder ao tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. E aí ele continua, depois você vai analisar um pouquinho mais do texto, 6, o capítulo todo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. E o que é bem característico nesse instante, se você olhar, nada mais é do que um grande discurso. Então, uma das características do Evangelho de São Mateus é que ele divide em discursos. Nós vamos ver depois quantos são. Mas você vai perceber que ele tem discursos. Mas não só discursos, ele também tem narrativas. Ok? É uma característica desse Evangelho de São Mateus. Gostaria de quando você parasse para ler agora o Evangelho, você comece a entender, poxa, isso aqui realmente é um discurso. Ah não, isso aqui é uma narrativa. Eu vou conseguir entender, isso aqui é um Evangelho de Mateus. Se eu tivesse sem olhar, sem ler, só escutando, e você ouvisse uma característica deste Evangelho, você saberia que é o Evangelho de Mateus. Eu vou lembrar que durante todo este ano, no tempo comum, nós vamos ler o Evangelho, será proclamado o Evangelho de São Mateus. E aí você vai poder aprofundar também a cada domingo essa característica no Evangelho de São Mateus. Bom, e aí agora vamos ver alguns pontos importantes. Lugar, data e autor. Olha que coisa interessante que nós vamos ver. Nós falamos que o Evangelho é algo que é feito eu já falei isso para vocês, para alguém, seguindo algumas características, não é? Então, você agora vai perceber também que São Mateus, não é? O Evangelho de Mateus foi escrito realmente por Mateus, como chegou ao nosso tempo hoje, é o que a gente vai ver aqui agora. A tradição da igreja atribui a autoria a Mateus, o publicano. Está em 9 ou 10, 3. Vamos pegar para a gente ver. Mateus 9. Mateus 9 vai dizer: ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Ou no capítulo 10, versículo 3, ele vai dizer: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, e aí vai, colocando os apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Então, Mateus, e aí é um caso interessantíssimo, só o Evangelho de Mateus vai dar este nome para ele. Queria lembrar para você que está vendo no seu Facebook, no seu celular, se você colocar ele na posição horizontal, a tela vai ficar maior.
E aí você pode clicar na tela e abrir com o seu dedo, você abre a tela e você consegue enxergar mais. Tem pessoas que parecem estar com dificuldade de enxergar o que está escrito. Então se você bota ele na horizontal, não em pé, mas na horizontal, a tela vai ficar maior. E aí você consegue aumentar. Voltando ao que eu estava dizendo. Ora, Mateus, não é? E é uma das grandes características, se denomina Mateus, o publicano, apenas no Evangelho de São Mateus. Quando você vai encontrar nos outros evangelhos, e aí você pode conferir em Marcos 2,14 ou Lucas 5,27, você vai perceber que Mateus é chamado de Levi. Não Mateus, e sim Levi. Por isso que uma das causas, uma das pesquisas que se acha que a auditoria foi Mateus, porque Mateus mesmo se denomina, sabendo o seu próprio nome, não é? E o nome que ele tinha utilizado, não é? Ele usa para cá. É uma das características. Porém, olha um detalhe que está entre aspas. O proto-Mateus. Por que o proto-Mateus? Nós chamamos de proto-Mateus porque, na realidade, não é o evangelho que chegou no final, mas aquele evangelho inicial, quando alguém, Mateus, começa a escrever tudo aquilo que ele ouviu do mestre. Mas que essa obra ela não é acabada com Mateus. Ela é feita por outra pessoa, complementando esse texto. Olha, então eu coloquei, é por excelência o evangelho da igreja. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus 16, 18. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 16, 18. Muito bem. Mateus, capítulo 16, versículo 18. É uma conversa entre Jesus e Pedro. Diz assim: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Vou repetir o 18a. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha em 18, 17. Mateus 18, versículo 17. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. Deu para perceber? É explícito que São Mateus, o Evangelho de Mateus, é o Evangelho por excelência que fala de igreja. Que hoje nós temos essa continuidade da igreja, corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, que começa uma comunidade após a ressurreição do Senhor e chega aos tempos de hoje. Por isso que é um texto, o Evangelho de Mateus, ele se dedica muito, e você vai conseguir enxergar a palavra igreja, eclésia, não é? No Evangelho de São Mateus. E aí, ele possui uma estrutura didática. É muito interessante isso. Porque Mateus, ele procura dar um ensinamento didático. Ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo de fazer uns discípulos. A história do reino não acaba. A história dos discípulos de Jesus não acaba. Começou após Pentecostes e vai até o fim dos tempos. Por isso que ele tem a preocupação de ser uma estrutura didática, para que eu possa entender que eu, quando nasço de novo,
como foi dito no Evangelho de São João a Nicodemos, é necessário vos é nascer de novo. Eu nasço, mas preciso crescer. Por isso que o processo didático é o melhor processo para quem está querendo aprender. Por isso dos discursos que nós vamos ver do Evangelho de Mateus. Uma outra característica, se pensa que foi escrito em grego. A compilação final, lembre-se que eu disse que o evangelista tinha o objetivo de escrever para as comunidades judaicas que estavam fora de Israel, não é? Que passaram fora de Israel. E eles vão receber este evangelho. E este evangelho foi escrito provavelmente em grego. Porém, há alguns estudiosos que dizem que ele foi escrito, pelo menos o proto-evangelho de Mateus, em aramaico, que é a língua que Mateus falava. São Mateus falava aramaico, não é? Então, o proto-evangelho de Mateus, ainda não completa, foi escrito, pode ter sido escrito em aramaico. E olha o detalhe, o escrito, o autor, melhor dizendo, foi um judeu cristão da segunda geração. Lembra que eu falei na aula passada que nós tínhamos 3 momentos, o momento dos atos, dos fatos, depois tinha um momento que foi feito da tradição e depois da redação. É exatamente esse contexto que nós precisamos entender. A compilação toda do Evangelho de Mateus não foi concluída por ele, mas por este autor desconhecido, que era um judeu cristão, que teve a oportunidade, provavelmente, de ter convivido também com Mateus, de ter escutado dele e pego os escritos de Mateus e complementado aquela informação. Ele escreveu para leitores também judeu, mas de língua grega. Por isso que a probabilidade dele escrever em grego é muito grande. Claro que você encontra o Evangelho, todos os Evangelhos também estão escritos em grego, depois do passar do tempo. Mas estamos falando da compilação final de Mateus, naquela época. Foi escrito mais ou menos em 70 depois de Cristo, ou seja, 40 anos após a morte e ressurreição do Senhor. 70 anos chegou o formato final desse evangelho. E muito provavelmente foi escrito em Antioquia, que era uma das, aliás, mas da época mais do que nunca, era um centro onde as primeiras comunidades cristãs cresceu bastante. Então pega o livro aí de Atos dos Apóstolos, vamos ver, para que a gente possa entender isso. Atos dos Apóstolos 11, 19 a 26. Atos dos Apóstolos, gente, está, para aquele que está um pouco mais desacostumado a mexer com a Bíblia, Atos dos Apóstolos se encontra, vem o Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, depois o Evangelho de Lucas, depois o Evangelho de João, e logo em seguida vem Atos dos Apóstolos. Foi escrito por São Lucas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 19 a 26, nós vamos ler assim. Os que se haviam dispersado por causa da perseguição, que se seguira a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. Mas não anunciavam a palavra a ninguém que não fosse judeu. Olha, veja o que eu volto a dizer. Eles estavam em Antioquia, que não é Israel, não é? Eles saem, esse povo tinha saído de
fugindo lá do campo de Israel, e chega a Antioquia. E lá em Antioquia, eles anunciavam a palavra, mas a ninguém que não fosse judeu. Certo? E aí mais embaixo no versículo 20 ele vai dizer: contudo, alguns deles, habitantes de Chipre, da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhe a boa nova de Jesus. Tá? Mas então o que a princípio a gente consegue enxergar? Nós não vamos ler 18, não vamos ler o outro texto, mas se você quiser você pode ver depois. 13, 1, tá? Atos dos Apóstolos 11, de 19 a 26, e Atos dos Apóstolos 13, versículo 1. Voltando para o que nós vimos dizendo, esse escrito foi feito nos anos 70, após a destruição do Templo de Jerusalém. Por isso, que no Evangelho nós não vamos ver agora, se fala dessa destruição do templo. Claro que para falar da destruição do templo é porque já existia, não é? Já tinha acontecido aquele fato. Sigamos. Podemos prosseguir? Está dando para acompanhar direitinho? Muito bem. Então, vamos à continuação do nosso problema. Eu quero lembrar vocês que não vai dar para responder as suas perguntas porque eu estou fazendo, diante dessa pandemia, eu estou só. Estou fazendo essa transmissão só. Então eu não posso estar olhando para o celular e ao mesmo tempo aqui respondendo as suas perguntas. Portanto, a pergunta que você fizer de algum comentário, eu posso responder só na outra aula. Ou então você passar um e-mail para mim, eu volto quando eu terminar, eu vou passar um e-mail, você passa um e-mail e eu respondo para você por via e-mail, por via WhatsApp. Se você coloca o seu número, eu respondo para você e depois a gente traz compartilhando com todo mundo, tá bom? A gente sabe que eu gosto muito de trabalhar fazendo uma interação, mas infelizmente diante dessa pandemia eu estou na minha casa fazendo esta projeção sozinho, porque também a Rosana e os meus filhos estão todos tendo aula agora à noite, não podem nos ajudar. Mas estamos querendo lhe ajudar também nas dúvidas para que a gente possa responder posteriormente. Voltando para cá. Então a comunidade de Mateus, que é a característica a quem São Mateus escreve este evangelho, é uma comunidade de Antioquia composta por judeus da diáspora e poucos pagãos convertidos. Volto a dizer, Mateus tinha o objetivo de atingir aqueles que eram judeus. Diáspora é aqueles que saíram da sua terra natal e foram para outros lugares. Tá? Então isso é chamado de judeus da diáspora. Mas também tinha alguns gregos, como a gente viu no texto que acabamos de ler. Esses judeus eles eram mais abertos à interpretação da Bíblia na aplicação da lei que a igreja de Jerusalém. E isto é importante. Eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de ver, ou pelo menos já de ouvir falar. Não é? Nós temos judeus que são judeus de nascimento, de família judaica, que são ultra-ortodoxos, que eles chamam, né? São aqueles que têm a lei extremamente arraigada no seu coração, a lei e o costume, que continua com a tradição judaica até os tempos de hoje. Não é? Muito mais naquela época ainda. Mas o pessoal que estava na diáspora, esses judeus que estavam na diáspora, eram muito mais abertos. Não é? Não tinha essa radicalidade, eles conheciam a lei, conheciam os seus costumes, mas também já tinha contatos com outras culturas gregas. E apesar de serem judeus, de terem as suas convicções, eles estavam com a cabeça mais aberta do que o pessoal de Jerusalém. Vou lembrar até de um fato, que agora que está lá em Atos dos Apóstolos, que fala do primeiro concílio, onde São Paulo vai com Barnabé
para se encontrar, não é, com os apóstolos para discutir se poderia ou não haver circuncisão daqueles que eram anunciados aos gregos. Não é? Por quê? Porque a tradição judaica fala da circunscrição, enfim. Então ele vai a Jerusalém e lá vão discutir sobre isso. E cria aquela primeira celeuma, se pode ou se não pode, que agora a gente não vai aprofundar, mas só para lembrar a você que está assistindo conosco. Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos pela primeira vez em Atos dos Apóstolos. É a primeira vez que vai ser chamado de cristão. Se você abrir Atos dos Apóstolos 11, 26, você vai encontrar a nomenclatura de cristãos já para eles. Antes eram chamados de discípulos do caminho. Olha que frase, que palavra bonita. Discípulos do caminho, ou seja, eu sou discípulo porque eu vou aprendendo através de um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então essa comunidade é chamada de discípulos do caminho, seguidores do caminho. Vive em constante tensão. Outra característica da comunidade de Mateus, ele vive em constante tensão no relacionamento com o judaísmo. Claro, ora, Jesus vem trazer a novidade. Lembra de Mateus, vou voltar lá para Mateus 5. Lá para Mateus 5. Você pode abrir também mais uma vez. Mateus 5. Para a gente ver essa característica bem arraigada no Evangelho. Mateus faz questão de trazer palavras de Jesus que venha estar aperfeiçoando a lei. E isso afetava diretamente aqueles judeus mais ortodoxos. Por exemplo, Mateus 5, 17. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para cumprir. Jesus é quem vai dizendo. E aí, lá no versículo 21, ele começa. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar o seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. Então prestem atenção. Jesus começa a falar, também continuando nesse capítulo 5, dizendo, ouviste o que foi dito. Quem foi dito? Quem disse isso? Os profetas e a lei do Antigo Testamento. E Jesus começa a dizer, eu vos digo. Ou seja, ele começa a aperfeiçoar a lei. Olha que coisa interessante no Evangelho de São Mateus. Ele começa a destacar essa característica. Diz, olha, você agora, que é judeu, vem da origem judeu, você começa judia, você começa a perceber que Jesus é o profeta, é o Messias, que vem para aperfeiçoar o que os nossos pais ouviram de Deus. Porque o próprio Deus se encarnou e veio nos ensinar a interpretar a lei. É uma comunidade que precisa de catequese, claro, se nós já vimos que é uma comunidade que precisa de um aprendizado, a aprendizado é feito através da catequese. Olha uma coisa interessante, a comunidade vive dos sacramentos. A comunidade vive dos sacramentos. Nós também, como comunidade católica, vivemos dos sacramentos, batismo, eucaristia, matrimônio, não é? Penitência e tudo mais. Vamos verificar um texto que deixa isso bem claro. Mateus 28, 19. Mateus, capítulo 28,
Veja se você acha aí. Antes do Mateus 28, vamos ver Mateus 26, que é um pouquinho antes. Mateus 26, capítulo 26, 26 a 30. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 30. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou um cálice, deu graças e passou a eles, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos pela remissão dos pecados. Olha que coisa linda, gente. Onde é que está dito isso? Todas as vezes que nós vamos celebrar a Eucaristia. Não é? São estas palavras de São Mateus, são colocadas na nossa missa, na Santa Missa, relembrando o sacrifício do Senhor, com as palavras que era do Evangelho de Mateus, que é extremamente sacramental. Vamos ver outro momento, lá, agora sim, para o texto de Mateus 28, 19. 28, 19. Que vai dizer assim: Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E depois, versículo 19, e depois fazer discípulos em todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja que coisa linda, gente. O Evangelho de Mateus é um evangelho extremamente sacramental. Por isso, veja, agora você começa a entender. Porque o Evangelho de Mateus é o evangelho preferencialmente da igreja. Porque nós temos hoje, na atualidade, está muito arraigado também no Evangelho de São Mateus. Internamente, busca traçar a identidade, um perfil frente ao mundo plural que os cerca. E aí nós temos vários textos. Vou repetir o que diz essa última parte aí, você pode ampliar no seu celular. Internamente, ou seja, na comunidade, busca traçar sua identidade, um perfil frente ao mundo plural que o cerca. Ou seja, você quer ser discípulo do Mestre? Você quer ser um cristão? Então é necessário que você busque a identidade. Vamos ver alguns textos. Anote logo aí. Vou dar um tempo para você anotar aí. Mateus 5, 20. Mateus 7, 17. 7, 15, 24, 11, 7, 21, 6, 1, 6 de 2 a 4, 8, 6 de 5 a 8, Mateus 23, 14, 7 de 1 a 5, 23, 9, 23, 8, Mateus 18, 21 a 35, Mateus 20, 26 a 28. Eu vou pegar dois só para que a gente possa entender o que eu estou acabando de dizer aqui. Primeiro, no Mateus 5, 20, ele vai dizer que Mateus 5, 20. Eu vos digo, se vossa justiça não for maior do que as dos escribas e dos fariseus,
não entrareis no reino dos céus. Se sua justiça não for maior do que dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. O que é que São Mateus está querendo dizer com isso, gente? Olha, você tem que buscar a verdadeira identidade. Não é a identidade que esses fariseus estão mostrando por aí. Lembra do que o irmão falou na semana passada, quando nós falamos dos personagens que começam a aparecer, e um desses personagens eram os fariseus, aqueles que eram profundo conhecedor da lei, radicais, como cumpridores da lei, em todos os seus costumes. Então ele disse, olha, se a sua justiça, se você quer ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo do mestre, a sua justiça tem que ser diferente da justiça daquele fariseu. Ou seja, você tem que buscar uma identidade diferente do que aqueles que estão falando. Você tem que buscar a justiça de Deus, não é? Não entrareis no reino dos céus, disse São Mateus. Vamos pegar outro texto, só para a gente lembrar. Vamos pegar um texto aqui qualquer, de Mateus. Vamos pegar Mateus 7, 21. Texto muito famoso, também muito conhecido, que ele vai dizer, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É exatamente isso. Olha, não adianta, meu irmão, minha irmã, eu ser um discípulo de Jesus que fala apenas palavras jogadas ao vento. Mas eu preciso que as palavras condizam com os meus atos. Por isso que não adianta eu dizer, Senhor, Senhor, mas eu tenho que fazer das minhas palavras, Senhor, Senhor, algo concreto. Eu tenho que fazer de Deus o meu Senhor, de Jesus o Senhor da minha vida, aquele que me conduz. Assim eu consigo entrar no reino dos céus. Então é bem característico, gente. Ele tente traçar a identidade, o perfil, frente à diversidade de situações. Você consegue compreender isso? Muito bem. Se você consegue compreender, eu já fico contente, você já vai conseguir interpretar o Evangelho de São Mateus até agora. Bom, a estrutura deste Evangelho, como é que esse Evangelho foi separado, escrito, não é? Para poder você entender. Lembra que eu falei que uma das coisas na escrita do Evangelho de Mateus eram discursos? Eu disse que tinha discursos e tinha narrativas. Muito bem, agora nós estamos vendo. São 5 grandes discursos no Evangelho de São Mateus, que você vai poder fazer essa experiência. Nós já vimos o primeiro, pelo menos rapidamente, eu já partilhei com vocês, que está no discurso da montanha, o Evangelho, que se encontra em Mateus 5 a 7. Mas antes de eu falar propriamente desse discurso, veja, lembra que eu disse que o Evangelho de Mateus, ele tinha Marcos, uma parte de inspiração? Então veja o que é que diz Marconcini, que é o autor do livro que inspirou para a gente fazer esse curso para vocês. Ele diz que o estilo de Mateus nos introduz num mundo diferente daquele de Marcos. Perde em vivacidade e graciosidade, mas ganha em clareza e correção literária de um bom grego.
sem contudo alcançar a elegância de Lucas. De antemão, eu já digo para você, Lucas foi o terceiro evangelho a ser escrito. Ou seja, ele já tem a inspiração de Marcos e Mateus, por isso que ele é mais elegante, mais bem trabalhado do que Mateus. Mas isso é outra aula, tá bom? Mas só para que vocês possam entender, voltando para cá, então, uma das características do evangelho de Mateus são 5 grandes discursos. Anote aí, aproveite e anote no seu caderno. O primeiro discurso se encontra em Mateus 5 e vai até o capítulo 7. Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. O segundo discurso é um discurso que nós chamamos de discurso missionário. Lembra que Mateus tem o objetivo de formar discípulos, então o discípulo também passa a ser missionário. E ele é um segundo discurso que se encontra em Mateus capítulo 10, versículo do 5 ao 42. Também é um discurso. O terceiro discurso que nós vamos encontrar se encontra no capítulo 13 de São Mateus. No capítulo 13, há um discurso sobre várias parábolas. Certo? A gente vai dar uma olhada depois, a gente vai chegar e dar uma olhada nos títulos. O quarto discurso é um discurso sobre a igreja. Olha o tema igreja mais uma vez aqui presente, gente. O tema igreja. Um discurso só sobre o tema igreja. Tá? Comunidade, que está no capítulo 18. E o quinto discurso, um discurso que a gente chama escatológico. Aquele discurso onde fala sobre o fim dos tempos, que está nos capítulos 24 e 25. E eu gostaria que você desse uma olhada rapidamente. A gente não vai ler os textos, não dá, não é? Fica como dever de casa. Mas vamos olhar aqui, ó. Mateus 5, está escrito Sermão da Montanha. Só o começo, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, os discípulos aproximaram e ele começou a ensinar. E aí ele começa do capítulo 5 em diante, um grande discurso que você vai olhar em casa. Daqui a pouco, quando terminar, ou amanhã, você vai pegar e vai verificar esses discursos como é belo, onde Jesus senta. Então veja, Jesus senta e o sentido de sentar. Isso é interessante, porque os mestres da época de Jesus, para ensinar, ensinavam sentados. E sentavam e começavam a conversar com o povo. Vamos ver o outro, discurso missionário. Ora, o discurso missionário está a partir do versículo 5. Abra aí, Mateus 10. Folhei sua página, um pouquinho mais na frente, você vai encontrar o capítulo 10. No capítulo 10, depois logo da escolha dos 12, você vai encontrar instruções missionárias aos 12. Versículo 5. E aí Jesus, vou ler novamente só o começo. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, gente, que detalhe interessante. E, a princípio, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você já sabe dizer essa resposta. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel, gente? Os próprios judeus. Veja como a característica, a gente consegue perceber agora no Evangelho, algumas características que a gente não sabia antes. Olha, quem é que você tem que
evangelizar primeiro os judeus. São Mateus faz questão de dizer, primeiro, nesse discurso missionário, que ele vai buscar primeiro aqueles que são da casa de Israel. Ele estava escrevendo para quem? Para judeus. Então é a vocês que a primeira notícia é anunciada, a boa nova anunciada, para que você mude, converta-se e conheça o Senhor. Muito bem, aí ele vai discorrer sobre várias características dessa missão. Continuo durante todo esse capítulo aí, 10, do 5 até o versículo 42. Aí depois a gente vai para outro discurso, o discurso 13, capítulo 13, onde ele vai dizer, sermão, o título é Sermão das Parábolas, onde Jesus vai usar muitas parábolas. E voltando agora ao que nós falamos naquela nossa primeira aula. Lembra que nós dizíamos que para entender o Evangelho precisava entender como é que funcionava também a parte social, econômica? Porque, por exemplo, no discurso de Mateus, ele vai utilizar, nesse discurso de Jesus, ele vai usar aquelas características. Por exemplo, no 13:1, ele vai começar dizendo assim, o semeador. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se ao seu redor. Por isso, ele entrou num barco, sentou-se ali, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E ele falou muitas coisas em parábolas, dizendo, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol saiu, ficaram queimadas, como não tinham raízes, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram, sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto. Uma 100, outra 70, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. E aí Jesus vai falar joio e trigo, outra parábola, não é? O cumprimento das escrituras, a rede do pescador, enfim. Jesus vai utilizar todas aquelas características que eu disse para vocês anteriormente. E nós vamos ver aqui, no capítulo 18, o discurso sobre a igreja. Olha, o Evangelho de Mateus, você vai lá agora para o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e você vai ver, está escrito no título, no meu, aqui estou usando aquela Bíblia da CNBB, vou dizer para você, vai estar escrito o título, Sermão da Comunidade. Como deve ser a comunidade? A comunidade é a igreja, né? A igreja é a comunidade. E aí ele começa dizendo, quem é o maior? 18:1. Quem é o maior? Naquela hora os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. E aí ele vai continuando esse discurso, mostrando que para eu viver na igreja, os meus valores, a minha identidade, já não pode ser a mesma do que a identidade dita ou usada pelos fariseus, saduceus e doutores da lei. Veja como a gente consegue entender como é belo o Evangelho de São Mateus, que busca levar um discipulado e um compromisso diferente. Não basta falar, Senhor, Senhor.
mas eu preciso mudar as minhas atitudes. Está dando para compreender, gente? E por fim, nós vamos para o discurso escatológico. Discurso escatológico se encontra em Mateus 24 a 25. Abra aí seu Evangelho, em Mateus, no capítulo 24, até o capítulo 25. Ora, vou até chamar uma observação agora. Lembra que eu disse no slide anterior, aqui ó, onde nós falávamos que foi escrito por volta dos anos 70, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui, após a destruição do templo de Jerusalém, foi escrito aqui após a destruição do templo de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Muito bem. No texto que você vai começar a ler agora, isso vai ficar claro. Veja, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 e o 25 vão falar exatamente deste discurso escatológico. Jesus saiu do templo e foi caminhando. Os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele então declarou: não está vendo tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Não é? Essa profecia de Jesus se cumpre. Mas claro que como evangelista, quando ele escreve, ele já sabia que esse fato tinha acontecido, né? E aí ele lembra dessa frase de Jesus e coloca, porque esse fato realmente já tinha acontecido, tá? Sobre o templo. E depois ele vai dizer assim, olha, quando o Senhor se sentou no Monte das Oliveiras, se dirigiram a ele em particular e perguntaram: Senhor, quando isso vai acontecer? Quando será a vinda do teu mundo? E aí ele vai discursando daí para frente, vocês vão ler depois em casa, né, esse sermão escatológico. Capítulos 24 e 25. Acho que é um bom dever de casa para vocês. Né? Bom, nós vamos parar por aqui. Eu acho que é suficiente para o tempo de hoje. Eu já falei demais para você, não é? E você poderia agora começar a colocar como dever de casa uma leitura diferente do Evangelho de Mateus. Ok? Nós vamos nos encontrar na outra quarta-feira, na próxima quarta-feira, nós vamos nos encontrar, mais uma vez, salvo engano, é 27, nós vamos para esse terceiro momento do Evangelho de Mateus. Eu espero que você tenha aproveitado, esteja aproveitando bastante esse encontro. Releia, comece agora a reler o Evangelho de Mateus, o que nós colocamos nos textos, nos slides, e comece a encontrar essas características que nós estamos falando. Não é? Você vai perceber que o Evangelho vai se tornar para você diferente. E você vai aderir como Mateus, como aquela comunidade de Mateus, a ser discípulo e missionário. E eu queria lembrar para vocês o seguinte, como eu disse, eu não consigo não consigo responder as suas perguntas na mesma hora, porque estou, como a gente diz no popular, cruzando na área e fazendo gol, né? De cabeça, porque estou só nesse momento. Mas você pode perguntar no comentário que você faz aqui, certo? No próprio Facebook, aí nos seus comentários, nós podemos responder a você na próxima semana, se você tiver alguma pergunta. Mas eu vou colocar para você também agora o meu e-mail, para que você possa, no meu e-mail, se você quiser, você pode passar um e-mail para mim,
que nós vamos responder a sua pergunta, ok? Então o e-mail é filipebrito@hotmail.com. Filipebrito, tudo junto, FILIPEBRI, @hotmail.com. Você faz a sua pergunta, você dá suas sugestões, suas críticas também, e a gente lhe responde, ou por via e-mail, ou propriamente dito aqui também, na nossa próxima aula. E para terminar, eu queria lembrar a você que nós estamos também nessa pandemia e existe uma dificuldade muito grande das paróquias, não é? Você sabe que as missas estão sendo fechadas, as pessoas estão passando dificuldades, é um momento muito difícil. Mas se você, de onde estiver, puder colaborar com a nossa paróquia, a paróquia de São Pedro e São Paulo, aí na homepage que você está vendo essa ao vivo, você vai encontrar a conta, agência e conta da paróquia de São Pedro e São Paulo, que está escrito como Diocese de Caruaru, não é? E você pode fazer a sua oferta, qualquer valor, já ajudaria para a manutenção da igreja. Volto a dizer, não é para o curso de graça, você não está gastando nada, não está gastando um centavo para cá. Mas para que você possa colaborar com a paróquia São Pedro e São Paulo, se você quiser, entre lá, anote, faça um depósito bancário, faça uma transferência, será muito bem-vindo. Se não, reze conosco também será muito bem-vindo a sua oração para que esse momento passe, para que a gente possa pedir ao nosso Senhor que tenha misericórdia do seu povo e que nós possamos, o mais rápido possível, vencer essa pandemia e pedir a graça de Deus para nós e para nossas famílias. Pediria que você baixasse a sua cabeça agora e vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus da vida, te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, que desça e permaneça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique em paz, que o Senhor te acompanhe e que nós nos encontramos na próxima quarta-feira, às 19h30. Um grande abraço e fique com Deus.